Muito bom dia, meu povo. Tudo bom? Nós estamos aqui para mais uma reflexão e o nosso objetivo hoje é falar sobre o tempo, né? Como é que está o seu tempo? Dá tempo de fazer tudo o que você quer? Por que a vida é tão assim, tão corrida, não é? A gente está sempre correndo atrás do tempo, a gente está sempre observando a hora, 24 horas, será que dá para fazer tudo? E a gente às vezes pensa que não dá para fazer nada e a gente percebe que a tecnologia chegou para poder otimizar o tempo, ou seja, dar tempo a gente fazer alguma outra coisa, e a gente percebe que quanto maior a tecnologia, parece que a coisa está ficando cada vez pior. E tem um texto bíblico que eu acho muito interessante, que a vida é assim. Aliás, antes de falar sobre a questão do texto bíblico, né, que está em Eclesiastes capítulo 13, que todo mundo já conhece, né, que é, né, a questão do tempo, né, e eu me lembro de uma situação que o meu pai, ele sempre dizia assim, papai, o seu João, né, João Soares, ele dizia que o Criador é sábio por quê? Porque quando a gente acorda, ele acende a luz, né, e diz que está na hora de acordar, a temperatura o modifica, a temperatura vai ficando mais clara, assim, bem nordestino, né, como nós somos, e o Criador é sábio, então ele acende a luz para a gente poder ir trabalhar, a gente toma o nosso café e vamos trabalhar, e o tempo vai até meio-dia, ele diz assim que o tempo fica bem quente, a gente trabalha, depois a gente almoça, depois volta a trabalhar, aí Deus vai diminuindo a temperatura e o tempo, e o sol vai se pondo, exatamente porque o Criador sabe que a gente precisa desse tempo para dormir, e assim a gente vai para casa e a gente fica em casa, a gente descansa, para que no outro dia a vida é assim, dizia o papai. E eu achava tão interessante que a gente conversava sempre sobre essas coisas. Olhando assim os textos dos bíblicos, né, do Coelet, o Coelet é o mestre, é o orador, é o presidente de uma assembleia, né, que é Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, ele vai falar muito sobre isso. Ele vai dizer que há tempo para tudo debaixo do céu, há um propósito, né? Para tudo há uma ocasião certa. Há tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Aí ele vai dizendo sobre as contradições da vida, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, e o tempo de construir, tempo de chorar e tempo de sorrir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar, tempo de se conter, tempo de procurar, tempo de desistir, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Aí ele fala muito sobre isso aí até o versículo 8. Cara, que coisa interessante. Ou seja, o mestre, o orador, né, que é uma referência, nesse caso aqui, a referência é a Salomão, porque Salomão era a referência da época, para que a narrativa pudesse ser melhor aceita por todos. Ele vai trabalhar a natureza do tempo, vai trabalhar a complexidade do tempo, e a ideia é dizer que a vida é assim, a vida é cheia de oscilações, a vida é cheia de altos e baixos. Não adianta a gente correr tanto, porque a gente corre, mas sabendo que isso é o que temos durante essa nossa existência, certo? Ou seja, a vida é de ciclos, a vida é de contradições, a vida é de tempos bons e tempos difíceis de se viver. Então existem algumas lições que eu queria tirar desse texto, e a primeira delas é que ninguém dá conta de tudo. A gente tem que lembrar que ninguém dá conta de tudo. A gente não dá conta daquilo que a gente quer fazer, não é? Isso está querendo nos chamar a atenção para a gente não morrer antes do tempo. E há dois termos da teologia, há dois termos que a gente aprende a respeito do tempo, né? Aliás, a gente sempre costuma dizer no vocabulário mais
mais corriqueiro, é o tempo da gente, é o tempo de Deus. Né? Mas há o tempo Cronos, na teologia, é o tempo Cronos, e o tempo Kairos. O tempo Cronos é aquele que a gente mede, é o tempo mensurável, é aquele que a gente marca o horário, é aquele que a gente contabiliza, é aquele que a gente tem como dizer o dia, a hora, o tempo certo de escolher, de fazer alguma coisa. Então, no Cronos, você marca a hora, você marca o dia, você marca a data, você se organiza, você se planeja. Por exemplo, você vai trabalhar, você sabe a hora que deve arrumar os teus meninos, você sabe a hora que deve colocar os meninos para tomar banho, você sabe a hora que chega. Bora, tá no tempo. O ônibus escolar, né, o carro da escola já está chegando aí para pegar os meninos. Pronto, assim. Menino, corre ali, bota o lixo para fora porque o caminhão do lixo está passando. Menino, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque a gente consegue contabilizar o tempo, até mesmo agora se vai dar tempo. Nós temos 2 horas para a gente poder fazer isso ou fazer aquilo. Que tal a gente fazer o que nós pensamos, fazer no dia tal, no horário tal? Porque é o melhor, porque a gente, olhando aqui o tempo, vai dar certinho. O tempo de férias, a gente vai sair, a gente vai curtir, a gente vai fazer isso, a gente planeja. Esse é o tempo, a gente planeja. Então esse o Cronos é o tempo que é mensurável. Para que a gente não se perca durante tudo, a gente precisa aprender a viver isso é interessantíssimo. Mas diante dessa contradição, diante das contradições, diante das oscilações da vida, a gente precisa aprender uma outra coisa. É a buscar um discernimento, aprender a discernir o tempo, aprender a discernir o que a gente deve fazer, o quanto deve fazer e por que deve fazer. O Salmo 90, o versículo 12, está escrito assim: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, de forma que a gente possa alcançar o coração sábio. E é lindo isso aqui. Diante das contradições, aprenda a lidar com isso. Aprenda a lidar no teu trabalho, aprenda a lidar com aquilo que você faz, aprenda a lidar com essas oscilações. Tempo bom, ótimo, maravilha. Tempo difícil, o que a gente vai fazer? Para a gente aprender a discernir o momento, para a gente aprender a saber o que deve fazer. Então existe alguma situação que a gente vai aprendendo mais e mais. Como, por exemplo, em primeiro lugar, aceitar esta realidade dos ciclos da vida. Aceitar os ciclos da vida, assim como tem os ciclos do nosso tempo, que é primavera, verão, inverno, outono, entendeu? Então aprender a lidar com essa realidade dos ciclos, às vezes está mais, às vezes está menos, às vezes está dia, às vezes está noite, às vezes está um meio termo, assim, entendeu? Mas a gente aprender a discernir isso, aceitar a realidade da vida. Segundo lugar, é perceber que nós não damos conta de tudo. Se a gente quiser dar conta de tudo, a gente vai se deprimir, porque a gente vai se frustrar e a gente vai dar com os burros na água, né, conforme a gente costuma dizer. A gente precisa aprender que a gente, assumir que a gente não dá conta de tudo sozinho. A gente não dá conta de tudo, de jeito nenhum. E a gente, para dar conta de mais alguma coisa, a gente vai precisar de gente. Então a gente precisa aprender a buscar o quê? É prioridade. Eita, fulano de tal, só não fui para a festinha porque não deu tempo. Não deu tempo. Por que não deu tempo? Porque o dia precisava ter 25 horas, 26 horas? Não. É porque a gente precisa aprender a lidar com a nossa prioridade. Da prioridade. Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer àquela comunidade da seguinte maneira. Ele vai dizer... Aliás, eu preciso até ler esse texto aqui para vocês, porque é simplesmente lindo. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Capítulo 5, versículo 15 e 16, diz assim o texto: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Olha só, que não seja como uma pessoa que é insensata. Não vivam como os insensatos, mas como pessoas sábias. Aproveitando ou remindo o tempo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Para discernir, nós precisamos sentir,
a gente precisa intuir, a gente precisa aprender a viver com essa intuição, aprender a viver com o saber, entender, sabedoria, entendeu? Mas é claro que tudo, vai dizer a pessoa, mas tudo no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus. Mas o que significa tempo de Deus? Lembra que até agora nós temos aprendido, nós temos conversado sobre Cronos, o tempo que é mensurável. Mas a gente precisa aprender que existe o tempo de Deus. O que é esse tempo de Deus? Que é uma expressão nossa. O tempo de Deus, por acaso vai falar que é o tempo que Deus sabe o dia que eu vou nascer, o dia que eu vou morrer, o dia que eu vou me vestir assim, o dia que eu vou deixar de acreditar nisso, ou passar a acreditar naquilo outro. Significa um gerenciamento de tudo o que acontece. Muitas pessoas pensam que é assim. E tudo bem, pode pensar, continuar pensando assim. Eu não penso que seja assim. Eu não acredito que necessariamente seja isso. Por quê? Porque a minha filha está com o tempo, está grávida e está para nascer a Meli, né? Aí o que acontece? Ela vai dizer o dia que vai nascer para a médica. A médica tem um tempo lá. Então, aqui você começa a criança pode nascer nesse dia. Que tal a gente marcar a data para o nascimento da bebê de a hora tal e a hora tal? Ou seja, qual é o tempo de Deus nisso? É aquele que a médica disser? Ou é aquele que der a hora de entrar em trabalho de parto? Entendeu? Então, na verdade, o tempo é nosso, o tempo é da natureza. A mensagem é para que você saiba a complexidade da natureza, os altos e baixos da natureza. Esse é um tempo que acontece no nosso tempo de existência. Há tudo, só que a maneira de falar bíblica, ela dá a gente a pensar de uma maneira, mas por trás daquela escrita existe um processo humano, existe um sentimento humano, existe uma fé humana. Mas diante da vida, a gente vai aprendendo o que significa isso como palavra de Deus para a gente. Ou seja, a vida é assim, é cheio de altos e baixos. E onde é que está, nesse caso, o tempo de Deus? Já que você está falando que o tempo é natural, o tempo é da humanidade, é para a humanidade. É para a humanidade. Onde é que está esse tempo de Deus? É uma expressão de aproximação. Tempo de Deus é uma expressão que aproxima o meu entendimento desta sabedoria de Deus, dessa sabedoria do alto, dessa sabedoria divina, dessa sabedoria do Espírito em nossas vidas ou para o nosso tempo, para a nossa vida, que é o Kairos. Aprendemos até agora sobre o Cronos, que é o tempo mensurável, e aprendemos sobre o Kairos. E o que é Kairos? Kairos é a oportunidade, é o tempo oportuno, é o tempo que é o ideal, é o tempo que é visto de uma forma mais amadurecida. O tempo de Deus, caramba! Esse é o tempo. Este é o dia. Esta é a hora. Essa é a minha vez. Esta é a oportunidade. Eu já me sinto preparado para isso. Deus coloca isso no nosso coração. Ou seja, qual é a grande lição disso aí? Aprenda a sentir. Tenha sensibilidade. Aprenda a perceber. Busque a percepção desse tempo. O tempo maduro em que as coisas devem acontecer, devem frutificar. O tempo para fazer ou deixar de fazer. O tempo para dizer ou calar. O tempo para falar ou ficar em silêncio. O tempo de ou não de. Está entendendo? Ou seja, eu preciso ver isso tudo conforme a palavra propriamente já vai me dizendo. É dom de Deus. É dom para a vida. É dom da vida. Ou seja, o caminho é o caminho de conhecimento, é o caminho de exercício, é o caminho da sabedoria, é o meu trabalho, é o meu suor, é o meu atentar para a vida, é o meu desgastar. Quanto mais eu me gasto, mais fortalecido eu fico. E é nessa sabedoria de Deus, né, que até mesmo o coração vai falar sobre a sístole e diástole, que vai me fazendo me fortalecer nesses altos e baixos da vida para aprender mais quem eu sou, quem Deus é nesta minha existência. Aí o texto vai continuar falando sobre me mostrando uma grande realidade. Realidade que ela é do meu interior, é da minha fé.
é que Deus é um parceiro muito discreto. Nessas oscilações da vida, a gente pode contar com Deus. Nessas oscilações da vida, a gente não está sozinho, porque a gente tem Deus no nosso coração, Deus nessa nossa existência. Aí diz o texto que Deus colocou a eternidade dentro de nós. É claro que o termo não é necessariamente falando a respeito de eternidade e dia sem fim, porque isso é um discernimento mais para frente, mas não significa uma eternidade do dia sem fim. E nesse texto, propriamente dito, está falando de eternidade como uma intensidade daquilo que a gente faz, uma intensidade do trabalho. Uma intensidade do trabalho, não necessariamente do emprego. O emprego é para você sobreviver, mas o trabalho é o teu exercício diário. O trabalho é aquilo que te faz maduro. O trabalho é aquilo que te faz viver numa existência mais de explorar o dom de Deus, explorar o dom da vida. Entendeu? É o amadurecimento diante dessas oscilações da vida. Aí ele vai mostrando, o texto vai mostrando que nessas oscilações da vida, Deus é um parceiro discreto. É tanto que ele não se apresenta apenas, olha, Deus foi quem colocou isso na gente, isso é dom de Deus. Aí vai ele contando que nós temos o quê? Nós temos a capacidade de enfrentamento. E nessa capacidade de enfrentamento ele vai dizer assim, sabe da coisa que eu aprendi? Diz o Kohelet. Ele vai dizendo o seguinte, ele vai dizendo que nós precisamos aprender a comer, a beber, a nos divertir, a passear, no momento de raiva ou no momento de alegria, a gente buscar a felicidade, buscar ter alegria, ou seja, buscar um contentamento diante daquilo que a gente vive, ou seja, viver um momento de gratidão todas as vezes. Senhor, obrigado. Obrigado por hoje, eu já disse isso ao Senhor. Senhor, muito obrigado por esse dia de hoje. Obrigado pelas referências que eu tenho e obrigado por tudo aquilo que vem durante esse dia. Obrigado, Senhor. Ter esse momento de gratidão é super importante. Sabe por quê? Porque esse dom de Deus, nessas oscilações da vida, é porque Ele confia na gente. Ele confia em você. Ele acredita no seu potencial. Ele acredita no seu poder de resiliência. Ele acredita no seu poder e no seu aprendizado e na tua sabedoria de lidar com a vida e com a morte que faz parte da vida, que faz parte da morte, que faz parte dessas oscilações, que faz parte do momento de alegria e que faz parte do momento de tristeza, e entrelaçando tudo isso, esses altos e baixos, esses direitas e esquerdas, esse para cima e esse para baixo, essa complexidade da vida, a gente ter no coração a certeza que Deus colocou em nós a vontade de ousar e ter a sabedoria e a capacidade de escolher o melhor. Deus acredita em você. Acredite também. Não viva simplesmente focando nos baixos da vida, mas tendo consciência dos baixos da vida, você olhar para frente, porque atrás vem gente. É isso aí, é assim que a gente se encontra. Aproveite o dia. Seja grato a Deus, seja grato pela vida. E assim, Deus vai nos abençoando e nos fazendo mais e mais consciente do que é ser um filho de Deus diante desta vida tão complicada. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Deus abençoe e até a próxima. Não se esqueça. Dê aí o seu parecer. Põe aí o joinha para abençoar a gente, para ajudar a gente, para a gente poder divulgar mais e mais. E se essa mensagem tocou o seu coração, pode tocar o coração de outras pessoas. Portanto, vá lá, se inscreva no nosso canal, ponha esse nosso trabalho para seguir adiante, tá bom? Deus abençoe e espero que você tenha ouvido, no meio das minhas palavras, pelo menos uma vozinha de Deus para você. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.